bordando na felpa da toalha. O vídeo de hoje é para quem já utiliza a máquina de bordado. Nós vamos bordar na Inovis BP 1530L, fazer o bordado na felpa da toalha. É o intuito da explicação do vídeo. Aqui eu estou mostrando como a gente faz a marcação aqui no ateliê. Geralmente a gente pega uma fita crepe, põe bem pequenininha, faz uma flechinha e mostra que vai mostrar aonde você vai localizar o bastidor. Existem toalhas que tem um barrado. Essa é uma toalha bem simples, é só a felpa mesmo, não tem barrado, nada. Quando tem barrado, geralmente a gente faz acima do barrado, a gente posiciona o bordado acima do barrado, um pouco acima. Nesse caso, nós vamos bem aqui, ó, na linha da barra, que eu marquei aqui, e a gente pegou o centro da toalha e vamos fazer nessa região, colocar o bastidor daqui para cima. O bastidor que a gente vai utilizar é médio em função do tamanho da matriz. O que a gente vai utilizar para bordar essa toalha? O bastidor médio, correspondente à máquina que você está utilizando, um plastiquinho bem maleável, tipo esses plastiquinhos de mercado, quando a gente vai comprar frutas, é esse tipo de plástico aqui. A gente encontra em casa de embalagens e ele vem geralmente em rolinho, nesse rolinho aqui, ó. Nesse caso, ele tá no formato de pacotinho. Muitas das vezes eu abro, eu não trabalho com ele duplo. Eu abro com a tesoura e utilizo na hora de bordar a felpa da toalha. Agora o Daniel vai colocar primeiro a toalha no bastidor. Nós temos, mostra para eles, Daniel, a gente tem uma tabuinha, é uma tabuinha de carne mesmo, que nós forramos com tecido, um material mais fofinho por baixo, tipo manta acrílica, e nós forramos com tecido. Então, fica mais fácil na hora de a gente assentar a peça no bastidor. A gente prefere do que fazer direto na mesa, assim, que fica muito liso. Nesse caso, o cliente pediu para a gente fazer logo acima dessa barrinha. Então, a gente posiciona essa barrinha bem aqui, né, no bastidor. A gente primeiro abre o bastidor, tá? Dá uma abertura nele, aí vai colocar, o Daniel vai colocar o bastidor e marca, antes de colocar o plástico. Você não vai colocar entretela, nem nada. Depois, uma dica importante é a seguinte, depois que você colocou a toalha fixada no bastidor, ela tem que estar esticada nesse momento. Você não deve puxar ela, nem pela lateral e nem na parte superior. Caso contrário, ela volta à forma normal e talvez pule do bastidor. Essa é uma dificuldade que muitas pessoas encontram. Então, se você colocou a sua toalha no bastidor, esticou bem, já colocou esticada, deixe nessa posição, mas ela tem que estar bem esticada como essa. Aí, você vai ajustar o bastidor um pouquinho, só que antes a gente vai colocar o plástico. Então, a gente fez essa colocação do bastidor sem o plástico, para já ficar marcado onde a gente vai posicionar o bastidor. Retira ele agora. E nós vamos colocar o plástico e, em seguida, fechar o bastidor. Então, eu já abri o plástico com a tesoura, conforme eu comentei com vocês. Agora sim, já tá posicionado, né? A toalha tá esticadinha, tudo. Nós vamos colocar o bastidor. Tá bem fixado. Aqui ficou um pouquinho enrugadinho. Nós vamos tirar, até bom que aconteça essas coisas, para alinhar o plástico de uma melhor forma. No caso aqui, nós nem chegamos a tirar o plástico, o Daniel deu uma puxadinha nas laterais do plástico, não na toalha, bem de leve, como ele tá falando. Então, ficou bem esticado. Tá ajustado o seu bastidor. Agora, nós vamos para a máquina. Nós temos essa plaquinha aqui. Quando a gente movimenta ela, movimenta a toalha presa no bastidor, a gente já leva com tudo para próximo da máquina, porque assim evita que a toalha muitas vezes pule do bastidor. E quando você for mexer, manipular com o bastidor, aqui, ó,
Evite colocar os dedos aqui por baixo, nesse momento, com uma pressão, porque também pode se soltar a toalha do bastidor. Então, sempre pegue pelas bordas, né, do bastidor, na hora de colocar na máquina. O fio que nós utilizamos na bobina é o fio da Bonfil reta, linha para costura em alta rotação. Então, nós vamos encher a bobina com esse fio. Porque a toalha é branca, então nós vamos utilizar esse fio no fundo. E o bordado será em azul marinho, na linha superior. Em uma situação com essa máquina, que eu acho muito importante, com essa e com outras máquinas de bordado, que eu acho muito importante, com qualquer máquina de costura, na verdade, que eu acho muito importante a gente mostrar. Muitas das vezes, a gente encheu a bobina, vai colocar a bobina na máquina, chega aqui, o fio tem que sair pelo lado esquerdo, mas muitas das vezes a gente chega nesse ponto aqui e vira a mão. Ele continua saindo pelo lado esquerdo, porém, mais pra frente vai dar problema. Então, o que acontece? Porque uma vez que a enfiação tem um caminho a percorrer, você até consegue fazer dessa forma, mas não é a forma correta. A forma correta é a seguinte: o fio tá saindo aqui pela esquerda. Para você não errar e não dar problema de enroscar fio e coisa e tal, porque é comum na máquina de bordado, se você não fizer a enfiação dela correta, né? Um dos pontos críticos é essa parte da bobina. Então, você faz o seguinte: você encheu a bobina, o fio tá saindo pela esquerda, você coloca posicionada aqui, ó, e dessa forma você já joga ali dentro. Você não tem como errar, porque é comum a gente chegar aqui e fazer essa viradinha de mão. Então, não tem como errar. Vou repetir. Então, você coloca o fio pela esquerda, posiciona ela aqui, ó, só chega e joga ela aqui. Aí, você vai percorrer o caminho correto do fio. Quando você estiver fazendo isso aqui, você também dá uma seguradinha para que ela tenha um pouquinho de tensão aqui na colocação da bobina. Aí, você puxa e coloca a tampinha. Uma das atenções que a gente tem que ter ao colocar a tampinha é o seguinte: a tampinha também fecha assim, dessa forma aqui, ó. Tá vendo como ela fechou? Você, na pressa, pode colocar e ficar essa pontinha de fora, o que vai proporcionar um mau funcionamento. Então, o importante é você observar essa pontinha, colocar esta pontinha aqui. Eu estou falando da Brother BP 1530. E escutar o estalido. Quando você escutou o estalido, é porque ela tá funcionando, tá na posição correta, né? E vai funcionar perfeitamente. Tudo tem um porém, tudo tem um porquê. A gente tem que prestar muita atenção quando tiver com toalha de cliente, principalmente, na hora de fazer o bordado, porque é isso que vai demandar uma boa execução da máquina. Toda a parte de enfiação dela. Selecionamos a matriz e agora nós vamos colocar a toalha na máquina. Colocando o bastidor na máquina. Então, para colocar o bastidor com a toalha, eu nunca pego aqui, ó, nessa parte, eu fico fazendo isso porque ele pode pular. Então, eu vou segurar pelas bordas do bastidor, dou uma dobradinha aqui nesse excesso, porque a entrada pela máquina da Brother é feita dessa forma, o braço, o cérebro dela tá aqui, né? Aqui a canaleta. Sempre dá uma inclinadinha aqui, a agulha tem que estar suspensa, sempre dá uma inclinadinha para passar aqui embaixo e coloca na canaleta, dessa forma, e libera aqui, coloca por cima a toalha aqui, libera essa parte e essa aqui. Agora, a gente vai colocar o gabarito para conferir se isso tudo aqui que a gente fez, a nossa matriz está na posição correta que a gente gostaria que bordasse. E a gente vai conferir. Esse vídeo tem mais o intuito de explicar somente mesmo como que a gente usa para bordar a felpa da toalha. Algumas explicações a mais eu estou fornecendo e num próximo vídeo a gente pode fazer um vídeo mais elucidativo sobre como utilizar a máquina para quem nunca ligou uma máquina de bordado. A gente pode fazer um vídeo assim também, que é muito legal, tem muita informação para ser dada.
Mencionado o gabarito do bastidor, é importante você observar que o bordado vai ser só dentro do gabarito. Nessa parte aqui para baixo não, né, Daniel? Não. Só um quadradinho. partir do gabarito, Só o tá? gabarito. Então, você tem que ter em mente que sempre vai ficar esses dois dedos 2 dedos de espaço. sem bordar, mais ou menos uns 2 centímetros aqui sem bordar. Então, o bordado vem aqui, ó. E você vai poder conferir isso nessa teclinha aqui da máquina, aonde ele vai se movimentar e mostrar para você lá na máquina, ó, aonde o bordado vai ser realizado. O tamanho do bordado e aonde ele vai ser posicionado. Coloca mais uma vez, Daniel. Ok. Com licença. Isso. Então, feito isso, você tem uma ideia aonde o bordado, qual área que o bordado vai ocupar. Confirmado, agora nós vamos bordar. Bordar na felpa da toalha. Sempre bom conferir a enfiação da máquina e dar início ao bordado. Ao final do trabalho, você vai poder observar que fica um trabalho limpo, bem bonito no verso do trabalho. Bordado concluído. Com sucesso. Vamos ver o reverso. Para retirar o plástico do bordado, a maior parte você retira puxando lentamente, devagar. Você viu que aqui ainda sobra um tanto de plástico. O que eu faço? Para não estragar a felpa da toalha, eu coloco um papel, que pode ser o papel sulfite em cima, ou um paninho, mas o melhor é o papel sulfite, e esquento bem o ferro e passo. Ele vai sendo retirado aos poucos. Vou mostrar para vocês. Enquanto o ferro esquenta, você aproveita para retirar os fiozinhos que estiverem sobrando, né? Geralmente eu uso essa tesourinha de precisão, com a ponta curva, para não danificar material. Aqui atrás também tem alguns fiozinhos, a gente corta justinho. O bordado você sempre tem que entregar limpo, sem nenhum fiozinho. E agora, enquanto o ferro está esquentando, nós vamos limpar o bordado. Se tiver mais fios, você vai retirar tudo. Essa tesourinha é muito boa, dá uma olhadinha nela, você encontra na internet e aqui em Curitiba você encontra no Armarinhos Voluntários. Existe essa tesourinha de precisão reta e existe essa que é curvilínea. Para o bordado, a gente utiliza essa que é curvilínea aqui. Você vai posicionar o papel sobre a matriz com o plástico, vem com o ferro bem quente e passa aqui, ó. Ela vai puxar o plástico. Pode deixar um pouquinho. E ela vai puxando o plástico para fora, ó. Fica quentinho e ele vai saindo. Deixa eu colocar aqui para vocês poderem ver melhor. Ó, ela vai puxando, tá vendo aqui, ó? Ó. Aí vai saindo todo o plástico, o excesso de plástico. É melhor do que ficar colocando agulha e puxando, porque pode danificar a felpa da toalha. E aí tá concluído o processo do bordado na felpa da toalha. Ó, sai junto no papel, tá vendo? Aí você pode puxar nas bordinhas o que sobrar aqui. Tudo isso tem que ser feito com muita delicadeza para não estragar a toalha. Essa toalha não é uma toalha de uma qualidade excepcional. Existem toalhas
com uma felpa bem mais densa, bem mais grossa, enfim. Então, tem que tomar cuidado com as toalhas, sejam elas simples, né? As toalhas básicas, vamos dizer assim, e as toalhas de luxo. É um cuidado a mais que a gente toma. Até feito isso, saiu o plástico, você pode dar uma passadinha, né? Dar uma escovadinha assim com a própria mão. Tá feito o bordado, ó, ficou perfeito. Frente e verso. Só com o plastiquinho.